Quanto custa para construir, fazer uma obra aí de médio padrão em São Paulo em 2025? Certo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar a introdução aqui a respeito da forma de como não começar. Não comece uma obra no susto. Obra não é uma viagem repentina, não é algo que você pode simplesmente dar na telha e começar. Obra tem que ter planejamento, obra tem que ter projeto aprovado, obra tem que ter tempo que você vai estudar, vai analisar, vai pensar na proposta que o arquiteto ou o engenheiro te deu de projeto. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: cara, eu tenho um terreno, ou tipo, não, já estou muito tempo parado com isso, deixa eu me mexer. Deixa eu fazer aqui, pelo menos eu vou começar a fazer alguma coisa, pelo menos eu vou começar a me mexer, e aí no meio do caminho a gente vai ajustando. Então não funciona desse jeito. Muitas pessoas começam dessa forma, vai fazendo, sem projeto, sem nada, sem aprovação. Aí para no meio do caminho quando a prefeitura embarga porque não tem documento, ou faz até um projeto, mas está com tanta pressa que não analisa o projeto da forma como devia, aí aceita a proposta do projeto. Não, tá bom, não, tá bom, tá ótimo. Precisa mudar alguma coisa? Não, não precisa mudar nada. Aí quando tá finalizando a obra, aí fala assim: eu devia ter mudado isso, eu devia ter ajustado aquilo. Agora já é tarde. Realmente, agora já é tarde. Não deixa para depois, não. Gasta um tempo nisso, sabe? Pensa em problemas, mostra esse projeto para outras pessoas, pede opiniões de outras pessoas, porque as pessoas começam a fazer questionamento, tipo: mas por que essa lavanderia está aqui nessa posição? Mas não seria melhor se fizesse assim, assim, assim? Então, isso te ajuda em qual sentido? Aí você pode responder: não, pô, é por isso, por isso, por isso. E isso te gera mais convicção de que o projeto está correto. E é aí que você pode seguir. Só para você ter uma ideia aí, para a gente já falar um pouco mais de números. Eu vou aqui tomar como base uma casa de médio padrão, tá? Então é um metro da construção aí de um médio padrão. E vou começar falando do que é o médio padrão, né? Então, o médio padrão, isso aí que é seguindo o CUB, né? Envolve uma residência unifamiliar com as seguintes características. Tem que ter uma fundação comum, blocos e vigas. Então não é uma fundação super especial, não é nada fora do tradicional, é uma fundação comum, pilar, bloco, essa viga. O bloco são as sapatas e as vigas são as vigas baldrame. Alvenaria de vedação, que é as que fecha a casa tradicional, então não tem nada de outro tipo de tecnologia, é uma alvenaria tradicional. Cobertura de telha cerâmica ou fibrocimento com estrutura de madeira. Então, se você tem grandes vãos, se você tem laje com... Eita, fugiu agora o nome. Laje sem telha, né? Você passa só a impermeabilização ali sem telha. Laje impermeada sem telha. Não entra aqui. A laje impermeável sem telha é mais cara do que uma laje com telhado. O pé direito, que é a altura, é de 2,60 a 2,80, então nada daqueles grandes vãos, aquela fachada incrível de 3,5 metros, 4 metros. Não, a gente está falando de padrão, tá? Não é nada além disso. Acabamento: piso cerâmico em todos os cômodos, revestimento cerâmico em áreas molhadas, cozinha e banheiro, pintura interna e externa em látex, esquadrias de alumínio simples ou madeira comum, bancada em granito comum, instalações elétricas básicas, chuveiro elétrico, iluminação simples, hidráulica com PVC, previsão de pontos para equipamentos básicos. Então, isso
é considerado uma casa de médio padrão. Tá vendo que não tá ligado à questão de metragem aqui? Não foi falado sobre metragem, nem quantidade de cômodos. Tem tabelas que conseguem mensurar melhor aí. No Sindicom, que é o Sindicato da Construção, tem mais especificações a respeito disso, né? Mas varia muito de região para região. Tem lugar que, se você tiver 2 suítes, já é alto padrão. E tem lugar que 2 suítes é médio padrão. Então envolve muito assim a região que você tá. Às vezes você tá em um lugar que, se você tiver um sobrado, é tipo uma mansão já. Enquanto as pessoas, porque na região só tem pessoal com casa térrea. E aí tem aquela questão. Às vezes você tem um apartamento menor, algo mais simples em tamanho, em estrutura. Só que você colocou porcelanato de um por um de R$ 400 a caixa. Então é diferente. Dá para variar muito esse entendimento a respeito do que é um médio padrão, o que é um alto padrão. Por mais que a gente tente escrever, né, por mais que tenha direcionamentos, ainda é algo meio subjetivo. Porque se você pega uma casa, eu fiz uma casa em Aruan, no condomínio Aruan, aqui em Mogi, né, antes de entrar na cidade de Mogi, bem conhecido lá. Lá, hoje, né, hoje as casas estão por volta de 1.500.000 para cima. E aí umas casas que são fora da curva, 4 milhões, 5 milhões. Na minha realidade, de onde eu moro, comparado com aquele condomínio, para mim, onde eu moro é médio padrão e onde esse pessoal mora é alto padrão. Só que se você compara o alto padrão ali do condomínio do Aruan e você faz um paralelo com o condomínio que tem próximo do Real Parque, que tem casas a partir de 5 milhões, é outra realidade, aí você começa a ver que aquele alto padrão não é tão alto padrão, porque dá para você comprar 3 casas com o valor da outra, que são tudo mais arrojado, acabamento mais fino. Então, você entendeu, né? O que eu estou tentando explicar é que é algo bem subjetivo essa questão do alto e médio padrão. E também depende da localização e em tudo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é isso. Ó, vamos lá, vou pedir um histórico aqui da construção em São Paulo de médio padrão com base naquilo que eu te falei, para você. Em 2021, o custo estava em 1.650 a 1.850. Então, se eu não me engano, 2021 era pandemia, estava girando em torno disso. Depois explodiu um pouco mais, né? Ficou bem mais caro. 2022, R$ 1.900 a R$ 2.100. E bate muito com a casa que eu fiz pro meu irmão. Ele queria construir e ele gastou por volta disso aí também. Gastou no finalzinho lá, tava beirando aí esses R$ 2.100, sim, né? Mas era uma casa com 2 dormitórios, 70 metros quadrados, 2 dormitórios, um banheiro, uma lavanderia externa, então tinha uma área separada, não era junto com a cozinha, uma cozinha integrada com a sala de jantar, então era um espaço bom. Eram 2 dormitórios, mas poderia ser trocado para um dormitório e uma sala, porque a sala ela tinha uma varanda para frente, então você poderia transformar ela em quarto ou deixar ela como sala. Se você deixar como sala, só tem um dormitório e não é suíte. E foi esse valor, foi essa média. Em 2023, de 2.100 a 2.300. Em 2024, subiu de 2.300 a 2.550. E maio, né, 2025 aqui, onde estamos, está numa faixa de R$ 2.600 a R$ 2.800. E aí tem até uma observação: esses valores se referem apenas ao custo direto de construção, sem incluir projetos, taxas, terrenos ou lucro da construtora. Então, isso seria você construindo com a sua equipe
fazendo isso. Se você for colocar nota fiscal, projeto, acompanhamento técnico, custos indiretos, terreno, porque isso aqui é com terreno, aí passa. Só para você ter uma ideia. Vamos colocar aqui no cenário mais baratinho, R$ 2.600. Você vai ter uma casa aí de 200 metros quadrados. Você vai fazer um sobrado. 100 metros quadrados embaixo, 100 metros quadrados em cima. Então, você vai pagar 200 metros quadrados, dá R$ 520.000 a construção. Sem esses detalhes aqui. Você vê como é que já subiu muito? Porque imagina, hoje é muito difícil você encontrar terreno. É mais fácil você encontrar uma casa velha, demolir e usar o terreno do que você construir. E aí você fala, bom, mas são 200 metros quadrados e tal, né? Vale a pena. Então, se você for levar em consideração que é 100 metros quadrados, coisa que você consegue até achar apartamentos assim, né, próximos, aí você vai pagar menos, né? Você vai pagar R$ 260.000 de construção, fora projeto, fora o terreno. Mas se você imagina, você tem uma casa de 100 metros, uma casa pequena. Para padrões de casa, 100 metros é pequeno. 100 metros. Aí você tem mais, né? Quer dizer, 100 metros não, né? Você tem 2.600, 2.600 não, 260 mil valor de construção. O terreno já vai aí no mínimo, pelo menos aqui na zona leste de São Paulo, onde é o escritório aqui, no mínimo, e é difícil, muito difícil de encontrar, mas eu vou estimar aqui que esteja por volta de R$ 400.000, mas eu vou colocar R$ 350.000 para ser um pouco mais otimista. R$ 350.000 o terreno. E aí você tem a realidade de R$ 610.000 para você comprar um terreno e construir uma casa de 100 metros quadrados. E aí se você pega esses 610, é óbvio que você vai conseguir encontrar muitos apartamentos com 3 suítes que vai dar esse valor e mais metragem do que esses 600. Só que aí você tem a liberdade, a casa é sua, você tem a área de churrasqueira, você tem a vaga de garagem que você quiser. Mas certamente que você não investiria tudo isso para fazer só 100 metros, né? Provavelmente você tentaria já fazer logo algo para fazer 200 metros. E aí você começa a ver que começa a ficar um pouco complicado, né? Vamos colocar aqui, a título de exemplo, vamos colocar aqui, mas 12 mil de projeto, mais as taxas, impostos. Se você fizer tudo certinho, com prefeitura, tudo bonitinho, vou colocar aqui mais R$ 30.000 de taxa. E o lucro, né? Como você talvez seja o cliente final, você não vai colocar o lucro. Mas se você for o construtor, você vai ter que adicionar seu lucro aqui. E aí que entra o desafio. Por quê? Como que você vai adicionar um lucro considerável quando você já tem um preço muito alto? E aí seu imóvel começa a ficar tão alto que fica fugindo do padrão de mercado. E aí você vai ter que analisar muito bem, vai ter que fazer uma pesquisa muito bem detalhada aí, para saber qual é o preço ideal para você colocar aí como lucro. Dá para você fazer testes, dá para você fazer tentativas, por exemplo, eu vou colocar R$ 400.000 de lucro, então essa casa vai ser R$ 1 milhão. E aí, se demorar muito para vender, eu vou baixando até ver se consegue vender. Isso depende da região, claro, se é perto de metrô e tudo mais. Mas, sinceramente, você pagaria hoje R$ 1 milhão em uma casa de 100 metros quadrados? Eu não pagaria. R$ 1 milhão é muito dinheiro. Eu prefiro comprar um apartamento e ficar pagando condomínio, mesmo que o condomínio seja alto. Mas eu não teria uma casa de 1 milhão, uma casa de 100 metros por 1 milhão. E aí quando você começa a dar uma pesquisada nas imobiliárias e tudo mais,
você consegue ver que uma casa dessa, dificilmente o construtor ele vai fazer uma, porque para ele não compensa, porque ficaria muito caro para você. Aí ele faz um sobradinho, deixa o geminadinho bonitinho para vender 2 unidades, que aí é mais fácil ele vender 2 a 500 do que vender uma a 1 milhão. E aí ele vai em busca desses 400 mil do mesmo jeito, só que aí ele não conseguiria fazer 100 metros quadrados 2 casas, né? Teria que ser pelo menos 200 metros quadrados para poder fazer um certo sentido. Então, olha como que está complexo essa questão de metro quadrado para você construir sua casa de médio padrão. A gente não está nem falando de algo grandes vãos, iluminação extraordinária. Não, a gente está falando do básico. Por isso que é tão difícil hoje um jovem, eu vou me considerar como jovem porque eu tenho 30 anos. Um homem de 30 anos, formado em engenharia civil, casado, cujo primeiro filho minha filhinha tá na barriga. Então, certamente que eu terei mais compromissos financeiros com o decorrer dos próximos meses e dos próximos anos, né? Filho tem essa questão financeira também, em que envolve. Imagina alguém que está ali, mesmo que eu tenha uma boa formação, mesmo que meu salário hoje, né, não é fixo, porque eu tenho meu escritório, mas é muito maior do que era quando eu trabalhava CLT, né? Mas, para mim, para eu fazer uma casa do zero, comprando um terreno, sem financiamento, sem nada, cara, é muito desafiador. É muito desafiador. Se a gente tivesse só esses 652, suponhamos que a gente vai gastar aí, só para você ter uma ideia, eu vou colocar 5 anos para fazer isso, para pagar o terreno e construir. 5 anos é muito tempo. Vamos ver. Olha quanto que eu precisaria ter por mês para manter essa obra em 5 anos. Lembrando que o valor aumenta. Ó, a gente saiu aqui, ó, em 2021, 1.650, o mínimo. E agora em 2025, 2.600. Aumentou R$1.000. R$1.000 aumentou. É muito dinheiro. É quase 1/3 do valor foi aumentado. Então, certamente que durante esses 5 anos aumentaria muito mais. Mas, se eu pegasse esses 652 mil, dividir isso por 60 meses, isso não levando em consideração nenhum tipo de aumento de nada, eu teria que desembolsar só para a obra R$10.666. Vocês têm noção do que é isso? É muito dinheiro. Porque você não tem só isso. Você tem sua casa, eu tenho o custo do escritório, tem carro, tem condomínio, tem... Agora, né, nesse sentido, as coisas da filha. Como que você encaixa isso dentro de um salário? Se você for, eu fiz um vídeo aqui a respeito do salário do engenheiro. A maioria da galera aí que está trabalhando de engenheiro está recebendo aí 5, 6 mil, 7 mil. Se o cara tiver muita experiência, se for empresa séria, patente alta, vai bater ali nos seus 16, 17 mil. Agora pega 16 mil, tira o imposto de renda, tira 10 mil, vai sobrar o quê? E você não come, você não vai fazer outra coisa da sua vida, vai fazer só a casa de 100 metros por esse valor. Então hoje, eu não estou falando isso para te desestimular, mas olha como é que é complexo isso. Por isso que é muito mais fácil você comprar um apartamentinho. Porque você vai... eu estou começando. O que você vai fazer? Comprar um apartamento pequeno. Um apartamento de 30, 40 metros quadrados, com um dormitório ou 2. Porque o pessoal coloca 2 dormitórios, mas na verdade é só um quadrado. Que se você colocar uma cama, você dorme com os pés para fora do seu quarto. Então não dá nem para ficar falando que é quarto. Mas é um lugar que você consegue começar. Então... é um absurdo? É um absurdo, porque eles estão cobrando aí uma faixa de R$210 mil num apartamento de 38 metros quadrados. Então, não é barato. Só que entre pagar 210 e aí você tem a facilidade de financiamento e chutar isso por 30 anos,
e você tiver que construir, que você precisa do dinheiro da mão de obra e do material na mão, fica muito mais fácil você fazer parte de um financiamento de imóveis. E aí eu tenho até algo aqui que eu vou abrir para você. Se você aí gostaria de investir em imóveis, né, gostaria aí de ter construir para vender, é simplesmente a área aí que o pessoal mais ganha dinheiro, né? Constrói, vende, constrói, vende, constrói, vende, e quando vai ver tá ali com patrimônio show de bola. Se você gostaria de fazer isso, entre em contato comigo, me manda uma mensagem, tenta me achar para a gente conversar, tá? Que eu tenho algumas oportunidades de construções do zero, que você vai ter a oportunidade de comprar na planta, sem tanta burocracia, e aí você também consegue fazer uma renda bacana. Beleza? Dando sequência, se você não deixou o seu like ainda, por favor, deixa seu like, comenta aí o que você tem achado a respeito desse valor. Esse preço aqui, você acha que é algo caro, barato? O que você acha? Né? E caso você gostaria aí, não tenha renda, você talvez seja até engenheiro ou gosta de obra e tudo mais, e não tem e gostaria de fazer uma renda extra e não está com muita ideia, eu tenho uma sugestão. Eu montei aqui um checklist, que é o checklist de recebimento de apartamento novo. Não é só um checklist, é um treinamento. Eu vou deixar aqui no link. Voltei. Acabou. Voltei aqui, acabou a bateria. Mas seguindo, se você aí gosta dessa área, gostaria de fazer uma renda extra, te dou uma oportunidade. Aqui embaixo eu vou deixar o link para você do meu treinamento recebendo imóveis novos, né? Que é com checklist Territar, algo que a gente fez aqui com muito detalhe, com muito aprimoramento, à medida que a gente ia se deparando com novos problemas em apartamentos novos, a gente adicionava, acrescentava ali no checklist, e hoje a gente tem um checklist formado, uma metodologia, e a gente está disponibilizando para você. O valor é R$ 27,00, uma vistoria dessa você consegue vender fácil aí por pelo menos R$ 270,00. Então, com uma vistoria você tem o retorno 10 vezes mais o valor desse treinamento. Estou fazendo esse treinamento para ajudar mesmo, porque eu vejo que é necessário aumentar o padrão de qualidade da construção civil, e você aumenta com o quê? Com fiscalização. Então, ao invés de ter um monte de gente recebendo imóveis, tudo com problema, com defeito, com falha, vai ter um monte de gente trabalhando para fiscalizar e conferir que todas essas construtoras estão entregando com um padrão de qualidade ideal, conforme foi contratado, tudo certinho. Tá bom? Então, eu deixo esse convite para você, o link está aqui na descrição, e até o próximo vídeo. Já começa outro aí, tem um vídeo aí que está dando o que falar aí, onde eu falo a respeito da taxa Selic e o que isso influencia na hora da gente construir e investir no mercado de imóveis. Beleza? E até o próximo vídeo.